Leia a Bíblia em um ano. Dia 79. Juízes capítulos 16 a 21. Sansão e Dalila. Certa vez, Sansão foi à cidade de Gaza. Lá conheceu uma prostituta e passou a noite com ela. Então comentou-se na cidade: eis que Sansão veio para cá. Fizeram rondas e vigiaram a noite toda a porta da casa. Não se moveram durante toda a noite e descansaram argumentando: esperaremos até o romper do dia, e então o mataremos. Sansão, porém, permaneceu deitado somente até o meio da noite. Então levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e os arrancou, as trancas e tudo, pôs toda a peça sobre os ombros e carregou para o alto da colina, que está na frente da cidade de Hebrom. Passados esses acontecimentos, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Então os governadores dos filisteus foram procurá-la e lhe propuseram: seduze Sansão e descobre de onde vem a sua força extraordinária e com que meio poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para então subjugarmos. Cada um de nós te dará 13 quilos de prata. E Dalila indagou a Sansão: conta-me, pois, eu te rogo, de onde vem a tua maravilhosa força, e somente de que maneira poderia ser vencido e amarrado. Sansão explicou-lhe: se me amarrarem com 7 tiras de couro novas, ainda úmidas, ficaria tão vulnerável quanto qualquer outro ser humano. Então os líderes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco frescas, que não tinham ainda sido secadas, e ela usou-as para amarrá-lo. Ela havia escondido alguns homens no seu quarto, e então gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele arrebentou as tiras de couro frescas como se fossem fios de estopa que se aproximam do fogo, e assim não descobriu de onde vinha a sua poderosa força. Mais tarde, disse Dalila a Sansão: zombaste de mim e me disseste mentiras, mas agora eu te suplico, dá-me a conhecer o que seria necessário para amarrar-te e subjugar-te. E Sansão lhe tornou a explicar: ora, se me amarrassem firmemente com cordas novas que nunca tivessem sido usadas, eu perderia a minha força extraordinária e seria tão fraco quanto qualquer homem. Então Dalila tomou cordas novas e conseguiu amarrar os braços dele. Em seguida gritou: Sansão, os filisteus estão te atacando. E ela havia escondido alguns homens no seu quarto. Contudo, ele rompeu as cordas como se fossem umas linhas atadas aos seus braços. Depois disso, Dalila voltou a falar com Sansão e lhe pediu: até agora brincaste e me iludiste com as tuas mentiras. Conta-me com o que devo amarrar-te. Então ele lhe declarou: se teceres as 7 tranças da minha cabeleira num pano e o prenderes com um pino de tear, ficarei tão vulnerável quanto qualquer outro homem. Mais tarde, Dalila fez com que Sansão dormisse. Assim que ele adormeceu, ela pegou e teceu as 7 tranças da sua cabeça num tear e prendeu-as com um prego grande de madeira. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão vindo sobre ti. E despertou rapidamente do sono e arrancou o pino com o tecido. Protestou-lhe Dalila: como pode me dizer que me amas se o teu coração não está comigo? 3 vezes me fizeste de tola e não me fizeste saber a verdade sobre onde reside a tua grande força. Como todos os dias ela o importunava com a sua insistência, ele foi se cansando dia após dia, a ponto de angustiar-se até a morte. Ele abriu todo o coração, revelando a ela o seu segredo. Jamais passou navalha sobre a minha cabeça, disse ele, porquanto sou narizeu,
consagrado desde o ventre da minha mãe. Por isso, se fosse rapado todo meu cabelo de minha cabeça, a minha força extraordinária se afastaria de mim. E de fato, eu ficaria tão vulnerável quanto qualquer outro homem. Então Dalila sentiu que finalmente Sansão lhe havia aberto o coração de verdade e revelado todo o seu segredo. Em seguida, mandou chamar os líderes dos filisteus por meio da seguinte mensagem: Vinde agora mais esta vez, porque ele me contou toda a verdade sobre o seu segredo. E os príncipes dos filisteus voltaram a ela, levando toda a prata prometida. Fazendo com que Sansão adormecesse no seu colo, ela chamou um homem para vir rapar todo o seu cabelo e as 7 tranças da cabeça de Sansão. Depois o afligiu e, humilhando-o, viu as suas forças se esvaírem. Então Dalila o chamou: Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse: Sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já havia se retirado dele. Em seguida, os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e levaram para Gaza. Amarraram-no com 2 algemas de bronze e o fizeram girar um moinho no cárcere. Mas o cabelo de sua cabeça começou a crescer rapidamente, logo depois de rapado. A morte vitoriosa de Sansão. Então os chefes dos filisteus que ajuntaram para oferecer um grande sacrifício de honra ao seu deus Dagom e para comemorar os seus feitos, pois exclamaram: Nosso Deus nos entregou nas mãos Sansão, nosso principal inimigo. E assim que o povo o avistou, passou a bradar louvores a seu Deus, dizendo: Nosso Deus nos entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, responsável pela destruição de nossa terra, aquele que multiplicou o número dos nossos mortos. Com o coração cheio de júbilo, gritaram: Trazei-nos Sansão, para que possamos nos divertir com ele. E assim tiraram Sansão do cárcere, a fim de se divertir todo o povo. Colocaram-no em pé entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao jovem que o guiava pela mão: Por favor, deixe-me apalpar as colunas em que se apoia o templo, pois preciso me encostar nelas. A casa de Dagom, o templo, estava repleto de homens e mulheres, e ali estavam reunidos todos os príncipes e líderes dos filisteus. Na galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres, se divertindo com a presença de Sansão humilhado. Em um certo momento, Sansão ergue um clamor a Yahvé e ora: Ó soberano e eterno Deus, eu te invoco e suplico, dá-me força só mais esta vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos cegados. Ó Senhor. Imediatamente, Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo todo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, exclamou: Que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a sua extraordinária força, e o templo desabou de uma só vez sobre os governadores e todas as pessoas que ali se reuniam. Portanto, Sansão matou mais gente no momento da sua morte do que em toda a sua vida. Os irmãos de Sansão e toda a sua família foram buscar o seu corpo. Eles o levaram e sepultaram nas terras que ficam entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão foi juiz e chefe de Israel durante 20 anos. Os ídolos de Mica, capítulo 17. Havia um homem chamado Mica, que habitava na região montanhosa de Efraim. Em um certo dia, ele confessou a sua mãe: Aqueles 13 quilos de prata a propósito, das quais ouvi pronunciastes uma maldição contra o ladrão, estão aqui comigo. Eu os furtei. Sua mãe então exclamou: Seja o meu filho bendito de Yahvé. E assim que ele devolveu os 13 quilos de prata à sua mãe,
Ela prometeu: ofereço solenemente a minha prata ao Senhor, para que meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Por isso eu te devolvo a prata. Ele, porém, não quis ficar com a prata e devolveu tudo à sua mãe. E ela separou 200 moedas, ou seja, 2,4 kg de prata, e os deu a um ourives, que das peças de prata confeccionou a imagem e o ídolo, e estes foram colocados na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, tinha um santuário, uma casa de deuses, e fez um colete sacerdotal e alguns ídolos da família, e consagrou um dos seus filhos como sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel. Cada pessoa fazia o que lhe parecia certo. O levita na casa de Mica. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, deixou aquela cidade à procura de outro lugar para viver. No decorrer de sua viagem, parou na casa de Mica, na região montanhosa de Efraim. Então Mica lhe indagou: "Da onde vens?" Ao que ele respondeu: "Sou levita de Belém de Judá, e estou viajando em busca de um bom lar para habitar." E Mica o convidou: "Fica comigo, sê para mim pai e sacerdote, e te recompensarei com 10 ciclos de prata, isto é, 120 gramas de prata por ano, mais roupas e alimentação." O jovem levita concordou em estabelecer-se com Mica e tornou-se como um de seus filhos. Mica consagrou o levita e o jovem passou a ser seu sacerdote e ficou morando em sua casa. Então Mica declarou: "Agora estou certo de que o Senhor me tratará com bondade, pois este levita se tornou meu sacerdote." Mica e a tribo de Dan, capítulo 18. Neste tempo não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava em busca de uma terra onde se estabelecer, porquanto não havia recebido sua herança entre as tribos de Israel. Os filhos de Dan enviaram cinco homens do seu clã, valentes, de Zorá e Estaol, com a missão de conhecer a terra, e exploraram. E assim lhes foi ordenado: de explorar a terra. Os 5 homens chegaram à montanha de Efraim, até onde estava a casa de Mica, e ali foram hospedados e passaram a noite. Quando estavam se aproximando da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita e aproximaram-se e lhe questionaram: "Quem te trouxe para estas terras? Que fazes aqui? E o que é que tens aqui?" O jovem levita lhes exclamou: "Mica tem me ajudado muito. Ele me empregou aqui, e eu lhe sirvo como seu sacerdote." Então lhe pediram: "Neste caso, consulta a Deus para sabermos se o caminho que levamos nos conduzirá a bons resultados." E o jovem lhes assegurou: "Ide em paz, o vosso caminho está sob os cuidados de Yahvé, o Senhor." Os 5 homens partiram e chegaram à cidade de Laís. Observaram que os seus habitantes viviam em segurança, segundo os costumes dos sidônios, despreocupados e confiantes. Usufruíam de prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que este povo vivia afastado dos sidônios e não tinha contato com os arameus nem com outros povos. Então retornaram a seus irmãos em Zorá e Estaol, e eles lhes indagaram: "Que relatais?" E eles lhes encorajaram: "Levantai-vos, subamos contra eles, pois vimos a terra, que é excelente. Mas quanto a vós, ficareis aqui tranquilos? Não hesiteis em depressa tomardes posse dessa terra. Chegando lá, achareis um povo tranquilo, que não desconfia de nada, um território grande, fértil e generoso, que Deus entrega em vossas mãos, terra onde não falta coisa alguma." Então partiram dali do clã dos Daditas, de Zorá e Estaol, 600 homens armados para a guerra. Subiram para acampar em Kiriat Jearim, em Judá.
É por isso que ainda hoje, essa região a oeste de Kiryat Jearim se chama Mahaneh-Dan, Campo de Dan. Dali se dirigiram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Aqueles 5 homens que haviam ido espiar a terra ao redor de Laís disseram aos companheiros: Sabeis que há aqui, numa dessas casas, um éfode, manto sacerdotal, e terafim, ídolos de família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal fundido? Agora, portanto, pensai no que deveis fazer. Dando uma volta por ali, chegaram à casa do jovem levita, a casa de Mica, e o saudaram, enquanto os 600 homens dos daditas, armados para a guerra, permaneciam à soleira da porta. Os 5 homens que tinham estado antes ali, para o reconhecimento do território, vieram e entraram na casa. Apanharam a imagem de escultura, o éfode, os terafim e o ídolo de metal fundido, estando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens armados para a guerra. Eles, pois, tendo entrado na casa de Mica, pegaram a imagem de escultura, o éfode, os terafim e o ídolo de metal fundido. Mas o sacerdote lhes advertiu: Que estás fazendo? Ao que lhe replicaram: Silêncio, põe a mão na tua boca e segue-nos. Serás para nós um pai e sacerdote. Pensa no que é melhor para ti: seres um sacerdote da família de apenas um homem, ou servires como sacerdote de toda uma tribo e clã de Israel. Então o jovem sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida, e se juntou à tropa. Retornando então ao seu caminho, partiram, tendo colocado à frente as mulheres e as crianças, os animais e as bagagens. Estavam já longe da casa de Mica, quando os que moravam nas proximidades da casa de Mica deram um alarme e puseram em perseguição aos danitas. Como eles gritassem atrás dos danitas, estes voltaram-se e inquiriram a Mica: Que tens tu? Por que convocaste teus homens para uma batalha? Ele retrucou: Tiraste os deuses que eu mesmo confeccionei, e levastes também o meu sacerdote. O que me sobrou? E ainda perguntas: O que há de errado contigo? Responderam-lhe os danitas: Não nos obrigues mais a ouvir a sua voz. Alguns, de ânimo exasperado, poderão cair sobre vós. Arriscas perder a tua vida e toda a tua família? Os danitas seguiram o seu caminho, e Mica, vendo que eles eram mais fortes e numerosos, recuou e voltou para sua casa. Dan toma a cidade de Laís. Assim, depois de haverem tomado os deuses que Mica fabricara e o sacerdote que tinha consigo, os danitas avançaram contra Laís, contra um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos os habitantes ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham comunicação com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Reob. Então, os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela, e deram à antiga cidade de Laís o nome de Dan, em homenagem a seu antepassado e pai, Dan, filho de Israel. Os danitas levantaram para si o ídolo, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Manassés, e depois os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até a época em que a população da terra foi levada cativa para o exílio. Eles conservaram o ídolo feito por Mica com eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló.
O levita e a sua concubina. Capítulo 19. Naqueles dias em que o povo de Israel não tinha um rei para governá-los, um levita foi morar bem longe, para os lados dos montes de Efraim, e amancebou-se uma jovem de Belém de Judá. Todavia, ela lhe foi infiel, deixou-o e voltou para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e ficou lá durante 4 meses. Então o homem resolveu ir a Belém atrás dela, para tentar convencê-la a retornar para ele. Ele partiu, levando consigo seu servo e 2 jumentos. Ao chegar na casa do pai da jovem, este, vendo-o, veio alegremente ao seu encontro. O pai da jovem o convenceu a ficar ali por algum tempo, e ele, aceitando, permaneceu com eles por 3 dias. O casal passou a fazer as suas refeições e a dormir juntos. No 4º dia, eles se levantaram ao raiar do dia e se aprontaram para ir embora. Mas o pai da jovem lhe sugeriu: restaura as tuas forças comendo um pedaço de pão, e em seguida podereis partir. Estando assentados à mesa, eles comeram e beberam juntos como de costume. Então o pai da jovem pediu ao homem: consente, rogo-te, em ficar mais esta noite. Como o homem se levantasse decidido a partir, o pai da jovem insistiu mais uma vez, e por isso ele passou ainda aquela noite ali. No 5º dia, o levita se levantou de madrugada e aprontou-se para partir. Mas o pai da jovem novamente lhe suplicou: restaura primeiro as tuas forças, peço-te. E permaneceram assim até quase o final do dia, e comeram e beberam juntos. Então o homem levantou-se pronto para partir com a sua concubina e o seu servo. Quando o pai da jovem lhe ponderou: eis que o dia termina e a tarde vem chegando depressa. Portanto, passe conosco a noite pelo menos. O dia declina, passa a noite aqui em segurança, e que o teu coração se regozije conosco. Amanhã bem cedo, levantai-vos a caminhar, e tu irás para a tua tenda. Contudo, o homem, recusando passar mais uma noite, levantou-se convicto, partiu e chegou até Jebus, isto é, Jerusalém, em 2 jumentos selados e com a sua mulher. Quando estavam próximos a Jerusalém, e já se findava o dia, o servo sugeriu ao seu senhor: vem, rogo-te, façamos um desvio e vamos passar a noite nessa cidade dos Jebuseus. Seu senhor lhe replicou: não nos desviaremos do nosso caminho para ir a uma cidade de estrangeiros, porquanto estes não são israelitas. Entretanto, prosseguiram até Gibeá. E acrescentou, ordenando ao seu servo: vamos, tratemos de alcançar um desses lugares, Gibeá ou Ramá, para ali pernoitarmos. Foram então mais longe e continuaram a sua caminhada. Ao chegarem defronte da cidade de Gibeá de Benjamim, o sol se escondia. Então eles se encaminharam apressadamente para Gibeá, a fim de passarem a noite ali. O levita entrou e se assentou na praça da cidade, mas ninguém lhe ofereceu na sua casa para pernoitar. Veio um homem idoso que, ao cair da tarde, retornava do trabalho no campo. Era um senhor das montanhas de Efraim, que estava morando em Gibeá, enquanto os do lugar eram benjamitas. Assim que avistou o viajante na praça da cidade, o velho homem lhe indagou: para onde vais e de onde vens? E o levita respondeu: fazemos o caminho de Belém de Judá para bem longe, uma região montanhosa de Efraim, onde moro. Fui a Belém e agora estou regressando para a casa do Senhor. Contudo, nessa cidade, ninguém me ofereceu hospedagem em sua casa. Entretanto, temos palha e forragem para os nossos animais, e eu tenho também pão e vinho para mim, para a tua serva e para a sua jovem, que acompanha o teu servo. Não precisamos de nada. Então aquele senhor lhe disse: seja bem-vindo em minha casa.
Deixe-me ajudar-te no que necessitares, mas não passes a noite ao relento. Em seguida, ele os levou para sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, reuniram-se para beber e comer. Quando estavam entretidos conversando, alguns vadios e depravados da cidade cercaram a casa e, desferindo violentos golpes contra a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa: Faz sair o homem que estás contigo. Queremos ter relações sexuais com eles. O proprietário da casa saiu e lhes aconselhou: Não, irmãos meus, rogo-vos, não sejais tão perversos. Considerais que este homem é meu hóspede. Não pratiques tal infâmia e crime. Aqui está a minha filha, que é virgem e a mulher do meu hóspede. Eu as entreguei a vós, pois e fazei com elas o que bem vos parecer, mas não façais uma loucura dessas a este homem. No entanto, aquelas pessoas não quiseram ouvi-lo. Então o levita pegou sua concubina e a entregou. Eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. De madrugada a abandonaram. Ao amanhecer do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado e caiu junto à porta, e ali ficou até o dia clarear por completo. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava sua concubina, caída na soleira da porta. Ele lhe disse: Levanta-te, vamos embora daqui. Mas não houve resposta. Então o homem a colocou sobre o seu jumento e partiram para casa. Assim que chegou à sua casa, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes, e as enviou a todas as tribos e regiões de Israel. E todos os que viam aquilo exclamavam horrorizados: Até hoje nunca se fez nem se viu tal atitude, desde o dia em que os israelitas foram libertados e saíram do Egito. Reflete, pois, sobre tudo isto, e respondei: o que haveremos de fazer agora? A vingança de Israel, capítulo 20. Então todo o povo de Israel, de Dan a Berseba e de Gileade, saíram como uma só pessoa, e se reuniram em assembleia perante Yahvé em Mispa. Os líderes de todo o povo de todas as tribos israelitas se apresentaram na congregação do povo de Deus. Eram 400.000 homens de infantaria armados de espada. E o povo de Benjamim foi informado que todos os outros israelitas haviam subido até Mispa, e que eles queriam explicações sobre como aquele crime hediondo havia sido cometido. Então o levita, marido da mulher assassinada, tomou a palavra e relatou: Eu chegara com a minha concubina em Gibeá, no território da tribo de Benjamim, para passar a noite. Os homens de Gibeá se amontoaram contra mim e durante a noite cercaram a casa onde eu estava hospedado. Eles queriam tirar minha vida, mas ao invés disso agrediram e estupraram a minha mulher e ela morreu. Então tomei o corpo da minha concubina, cortei-a em pedaços e mandei uma parte para cada tribo de Israel. Porquanto aqueles indivíduos cometeram tal ato hediondo e infame no meio do povo de Israel. Todos vós estáis aqui, filhos de Israel, consultai-vos uns aos outros, e aqui mesmo tomai uma decisão sobre o que devemos fazer agora. Todo o povo se levantou, como se fosse um só homem, e declarou: Nenhum de nós retornará à sua tenda, nenhum de nós voltará à sua habitação. Isto, pois, é o que faremos agora contra Gibeá. Separaremos por sorte de todas as tribos de Israel, de cada 100 homens 10, de cada 1.000 homens 100, de cada 10.000 homens 1.000, com a missão de arrecadarem as provisões para o exército, para poder chegar a Gibeá de Benjamim e retribuir àquela gente o que merece por ter praticado este crime horrível em Israel. Assim se reuniram contra aquela cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem.
obstinação dos benjamitas. As tribos israelitas mandaram que mensageiros fossem por toda a tribo de Benjamim e comunicassem: que crime terrível é este que se cometeu entre vós? Agora, pois, entregai-nos os responsáveis, esses indivíduos imorais e criminosos, para que nós os executemos e extirpemos este mal do meio de Israel. Contudo, os benjamitas não quiseram dar ouvidos aos irmãos israelitas. Os benjamitas, deixando as suas cidades, se concentraram em Gibeá e prepararam-se para combater contra os demais filhos de Israel. Contaram-se naquele dia os benjamitas vindos de diversas cidades. Eram 26.000 homens, hábeis no manejo de espada, sem contar os próprios habitantes de Gibeá. Em todo este exército havia 700 homens de escol. Todos eram muito hábeis, e qualquer um desses soldados era capaz de atirar com uma funda pedra pesada e acertar um fio de cabelo sem pecar, isto é, sem errar. Os demais israelitas, que uniram-se para combater a tribo de Benjamim, somaram 400.000 soldados experientes no brandir a espada. Todos homens de guerra. Irmãos em guerra em Israel. Então os israelitas subiram para Betel, a casa do Senhor, e consultaram a Deus: quem de nós deverá subir primeiro para o combate contra os benjamitas? Perguntaram os demais filhos de Israel, e Yahvé respondeu: a tribo de Judá subirá em primeiro. Ao raiar do dia, os filhos de Israel saíram e acamparam defronte de Gibeá. Os soldados de Israel saíram para lutar contra seus irmãos benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 irmãos israelitas no campo de batalha. Mas os homens de Israel procuraram encorajar uns aos outros e uma vez mais tomaram as mesmas posições de ataque no primeiro dia. Os israelitas, menos a tribo de Benjamim, subiram, choraram e lamentaram diante da presença de Yahvé, indagando: devemos ainda voltar a atacar os nossos irmãos benjamitas? E o Senhor respondeu: sim, deveis outra vez marchar contra eles. Diante dessa orientação, os israelitas avançaram contra os benjamitas, também no segundo dia. Desta vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, mataram mais de 18.000 israelitas, todos eles armados de espada. Então todos os israelitas, menos a tribo de Benjamim, subiram a Betel, e ali prostraram-se e lamentaram-se perante o Senhor. Naquele dia, jejuaram até a tarde e ofereceram holocaustos, sacrifícios de paz e comunhão a Yahvé. Então ergueram uma consulta a Yahvé. Naqueles dias, a arca da aliança de Deus estava entre eles em Betel. E Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão, era o responsável por ministrar ao povo e cuidar da arca. E a pergunta que eles alçaram ao Senhor foi esta: sairemos novamente a guerrear contra nossos irmãos benjamitas, ou é melhor que desistamos? Contudo, o Senhor lhes ordenou: atacai, porque amanhã eu os entreguei nas vossas mãos. A derrota da tribo de Benjamim. Então os israelitas reorganizaram as tropas e armaram uma emboscada ao redor de Gibeá. No terceiro dia, os filhos de Israel marcharam contra os filhos de Benjamim. Como das outras vezes, posicionaram-se em ordem de batalha de fronte de Gibeá. Os benjamitas saíram confiantes para enfrentá-los, mas foram atraídos para longe da cidade. Começaram como nas outras batalhas, a ferir alguns da coalizão israelita, e cerca de 30 homens foram mortos, em campo aberto e nas estradas. Uma que leva a Betel e a outra que leva para Gibeá. Enquanto os benjamitas exclamavam: eis que os vencemos como antes, os demais israelitas combinavam:
Vamos fugir para atraí-los para longe da cidade, para as estradas. Então todos os homens de Israel abandonaram as suas posições e se organizaram em Baal-Tamar. E a emboscada da coalizão israelita atacou de sua posição a oeste de Gibeá. 10.000 homens de elite, escolhidos de toda a coalizão israelita, vieram violentamente contra Gibeá. Retrocedeu o combate, mas os outros não sabiam a desgraça que os aguardavam. Yahvé derrotou Benjamim na presença de todo Israel, e naquele dia a coalizão israelita matou 25.000 homens e 100 benjamitas. E naquele dia a coalizão israelita matou 25.100 benjamitas, todos hábeis soldados armados de espada. Então os benjamitas concluíram que estavam mesmo derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante de Benjamim, porquanto tinham plena confiança na emboscada que haviam preparado perto de Gibeá. Os homens destacados para a emboscada avançaram depressa na direção de Gibeá, espalharam-se e mataram todas as pessoas da cidade. O exército israelita e os homens que estavam escondidos tinham combinado um sinal. Quando avistassem uma grande nuvem de fumaça subindo da cidade, os israelitas que estavam fora do campo de batalha deviam dar meia volta e atacar. Até aquele momento, os benjamitas já haviam matado cerca de 30 homens da coalizão israelita e começavam a comemorar. Certamente nós os vencemos, imaginaram eles, exatamente como nas batalhas anteriores. Mas o sinal, a colina de fumaça, começou a elevar-se da cidade. E Benjamim, ao voltar-se, julgou a cidade inteira que estava esvaindo em chamas para o céu. A coalizão israelita, então, deu meia volta e os benjamitas se assombraram ao compreender que a hora de sua desgraça havia chegado. Então partiram em fuga desesperadamente da presença dos demais filhos de Israel, na direção do deserto, mas os perseguidores os alcançaram. E os que vinham da cidade os massacraram a todos, atacando-os pela retaguarda. Eles cercaram os cercados de Benjamim, perseguiram-nos sem trégua e os aniquilaram até perto de Gibeá, no lado leste, do nascente do sol. 18.000 dos melhores soldados benjamitas tombaram mortos. Os sobreviventes viraram-lhe as costas e fugiram rumo ao deserto, para o rochedo de Rimom. 5.000 homens foram mortos nas estradas. A coalizão israelita perseguiu o restante do exército benjamita e assim matou mais 2.000 soldados. Ao todo, 25.000 benjamitas foram mortos naquele dia, todos eles soldados hábeis e valentes. Entretanto, 600 homens retrocederam e fugiram para o deserto na direção do rochedo de Rimom, e ali permaneceram escondidos por 4 meses. A coalizão israelita voltou aos benjamitas e passou ao fio da espada toda a população masculina da cidade, e até mesmo o gado e tudo que ali se achava. E atearam fogo em todas as demais cidades benjamitas da região. Remorso dos israelitas, capítulo 21. Então os homens da coalizão dos israelitas haviam feito em Mispa esse juramento diante de Deus: ninguém dentre vós dará sua filha em casamento a qualquer filho de Benjamim. O povo retornou a Betel e ficou ali na presença de Deus até a tarde. Eles choraram amargamente em voz alta e clamaram: ó Yahvé, Deus de Israel! Bradaram eles: por que nos aconteceu tamanha desgraça? Porque Israel perdeu uma de suas tribos. No dia seguinte, o povo se levantou ao raiar da alvorada e construiu um altar e ofereceu holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão ao Senhor. Depois declararam diante dos filhos de Israel: qual dentre todas as tribos de Israel não compareceu à Assembleia do Eterno? Porque num juramento solene se tinha prometido que todo aquele que deixasse de se reunir diante de Yahvé em Mispa seria executado.
Então os filhos de Israel muito se afligiram e prantearam por seus irmãos benjamitas e exclamaram: Hoje uma tribo foi cortada de Israel. E se perguntaram: Que faremos para encontrar esposas para os que se salvaram? Pois juramos a Yahvé que não lhe daríamos nossas filhas em matrimônio. As virgens de Jabes. Então eles se informaram, indagando: Quem dentre todas as tribos de Israel não compareceu diante de Yahvé em Mispa? Chegou-se à conclusão que nenhuma pessoa de Jabes de Gileade tinha subido ao acampamento para a assembleia. Contaram-se todos os que tinham atendido a convocação, e efetivamente ninguém viera de Jabes de Gileade. Então a comunidade enviou para lá 12.000 homens, dos mais corajosos, com esta ordem expressa: Ide e passai ao fio da espada todos os habitantes de Jabes de Gileade, inclusive as mulheres e crianças. Portanto, assim procedereis: matareis todos os homens, e também toda mulher que se tiver deitado com homem, mas poupareis todas as virgens. E assim fizeram. Entre todos os habitantes da cidade de Jabes de Gileade, foram encontradas 400 virgens, moças que nunca haviam conhecido sexualmente algum homem, e as levaram ao acampamento em Siló, nas terras de Canaã. A tribo de Benjamim sobrevive. Então todos concordaram em enviar mensageiros aos benjamitas, na região do Rochedo, em Ribol, com a missão de lhes comunicar uma proposta de paz. Aí os benjamitas voltaram e receberam aquelas 400 virgens de Jabes de Gileade. Contudo, não havia moças em número suficiente para todos os homens. Então os demais israelitas ficaram com pena dos irmãos benjamitas, porquanto pela vontade de Yahvé abriu-se uma lacuna entre o número exato das tribos de Israel. E os líderes da congregação israelita tomaram a seguinte decisão: considerando que estão mortas as mulheres de Benjamim, como conseguiremos esposas para os homens que restaram? Os benjamitas sobreviventes precisam ser herdeiros para que uma tribo de Israel não desapareça completamente. Quanto a nós, não mais poderemos entregar-lhes nossas filhas em casamento, pois nós, filhos de Israel, fizemos este juramento: Maldito seja todo homem que der a mulher a um benjamita. Contudo, há a tradicional festa anual do Senhor em Siló, ao norte de Betel, a leste da estrada que vai de Betel a Siquém, e ao sul de Lebona. Orientaram, portanto, os benjamitas: Ide, emboscai-vos nas vinhas. Vingareis, e logo que suas filhas em Siló saírem para executarem suas danças, saireis das vinhas, e cada um de vós poderá apoderar-se de uma das moças de Siló, e em seguida partireis com elas para a terra de Benjamim. Se os pais ou irmãos delas chegarem até nós para se queixar do ocorrido, dir-lhe-emos: Conformai-vos, porque não pudemos conseguir mulher para cada um na guerra, e vós não podieis entregá-las a eles. Porquanto, neste caso, tereis sido culpados, mas agora sois inocentes. Assim agiram os benjamitas. Quando elas estavam dançando, cada homem tomou uma mulher para si, a fim de fazer dela sua esposa. Depois partiram, retornando às suas heranças. Reconstruíram suas cidades e nelas se estabeleceram. Na mesma época, os demais filhos de Israel deixaram aquelas cidades e voltaram cada qual à sua tribo e ao seu clã, cada um para o seu próprio território. Naqueles dias não havia rei em toda a terra de Israel, e cada pessoa fazia o que lhe parecia direito.